Boa noite, vamos então dar início aos nossos estudos das quartas-feiras, como de praxe, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos intuem para que possamos nos fazer entender no estudo dessa noite. Rogamos ao Pai da vida que permita aos companheiros espirituais nos acompanhem nesse pequenino bate-papo, amolecendo o nosso coração, clareando a nossa mente, para que dessa forma possamos absorver com mais propriedade as palavras do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Bom, o nosso estudo de hoje do Evangelho de Emmanuel, comentários a cartas de Paulo, é a carta de Paulo, cartas de Paulo 2, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Coríntios 2, 5, 20, tá? Em que Paulo diz o seguinte: sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores. E Emmanuel pega o tema Embaixadores do Cristo, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora da FEB, né? No capítulo 115, e ele nos traz a elucidação desse pequenino trecho, nos dizendo: na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a quem prestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realização, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses, conjugados, operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Olha o convite para reflexão que Emmanuel nos faz. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Aí ele nos faz pensar o seguinte: nos colocando como embaixadores do Cristo e observando que Emmanuel nos diz logo acima que as ruas estão cheias dos emissários das repartições públicas, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, né, de produção, de amparo, de ensino, os interesses conjugados e que operam a composição da harmonia social. Nós chegamos à conclusão de que, como embaixadores de Jesus, né, com o papel de embaixadores de Jesus, comungando com outros irmãos de caminhada evolutiva, a nossa obrigação também é, né, os nossos interesses conjugados, promover a composição da harmonia espiritual. Seria esse o nosso papel, né? Se todo coração humano entendesse o seu papel diante da vida, conforme nos orientou o governador do planeta. E aí fica a célebre pergunta: o que nós estamos fazendo com a nossa função de embaixadores? Embaixadores do Cristo, como Paulo nos diz logo no início. Sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores. O Paulo, de 2000 e poucos anos, ele tinha essa consciência.
O Espiritismo veio também, em 1857, nos relembrar dessa consciência que não podemos esquecer, de que somos embaixadores do Cristo na Terra. Para sermos embaixadores do Cristo na Terra, nós temos que pelo menos tentar amar como Ele amou, respeitar como Ele respeitou, como Ele nos exemplificou. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil porque nós encontramos em nosso caminho, em nossa jornada, normalmente, corações que nós tivemos algum tipo de atrito no passado. Estamos dizendo de inter-relação, né? Nossa inter-relação pessoal, sem contar as nossas inter-relações bairristas, de cidades, de estados, de países, né? Nós estamos vendo países ainda em pleno 2022 guerreando entre si por algo que não vão levar. Então, o papel de embaixadores desses nossos irmãos está ficando de lado. Ainda está faltando muito para entendermos isso. Como o Brasil é um celeiro de bênçãos, por assim dizer, um país cristão na sua grande maioria, e para nós espíritas também que temos acesso a essas informações, não digo privilegiadas porque elas estão à disposição de todos, né? Nós temos um pouquinho mais de facilidade de compreender que a nossa vitória final, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, depende da conscientização do papel que nos foi dispensado por Jesus enquanto governador, nos deixando como embaixadores do Cristo no planeta, ou seja, portadores da paz, portadores da concórdia, portadores da união, portadores da fraternidade. É difícil? Claro que é difícil. É difícil em virtude do que eu já disse agora há pouco, né? Nós temos em nosso caminho, junto à nossa caminhada, vários corações que tivemos diferenças de passado. E o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda não deixa exercermos o perdão pleno para que possamos levar esses nossos irmãos ou caminhá-los com eles na mesma direção. É muito complicado, né? Mas vamos ver o que Emmanuel termina nos dizendo. Nesse mesmo pedacinho, ele diz, importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Ou seja, nós somos embaixadores, mas não precisamos ficar cutucando ninguém. Você está errado, não. Sem presunção, apenas com exemplificação, conforme Jesus nos ensinou na sua passagem por aqui, né? E ele continua. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. Ou seja, nós somos conhecidos pelas nossas obras, né? Se conhece a árvore pelo fruto, não é assim que ele nos ensinou? Não é o fato de envergarmos um crucifixo no peito, não é o fato de envergarmos uma Bíblia debaixo do braço, nem o fato de envergarmos uma convicção doutrinária, filosófica, que vai nos fazer embaixadores, e sim os nossos atos, né? E ele continua. É com eles, cooperadores devotados e muita vez desconhecido dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas até a vitória final. Um grande exemplo disso nós temos em Maria Teresa de Calcutá, né? Embaixatriz da nossa espiritualidade, que através dela Jesus movimentava entre os desvalidos da sorte. Um exemplo fantástico para nós nos lembrarmos. E Emmanuel encerra o parágrafo nos dizendo: entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebestes a boa nova da redenção,
É tempo de te tornares embaixadores da sua luz. Olha que profundo, né? Reparas a quem serves. Nós temos alguns senhores na nossa vida, na nossa vida material, que nós temos que ter muito cuidado, né? Eu digo senhores porque, sem percebermos, nós o estamos servindo. Quer um exemplo? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, são senhores a quem servimos. A ira, né? Como se diz, ao ódio, são sentimentos que por vezes brotam sem percebermos. A maledicência, né? Por isso que Emmanuel diz, repara a quem serves, porque é tempo de tornares embaixador da luz do Evangelho. Ou seja, nosso tempo está muito curto. A gente vem falando constantemente no meio espírita, estamos ouvindo sempre palestras como se diz, seminários dizendo sobre a transição planetária. Nós não temos mais muito tempo para ficarmos escolhendo entre, como se diz, vai, não vai ser, não vai ser, né? Não temos mais esse tempo, infelizmente. Então, meus irmãos queridos, vamos observar a quem nós servimos. Nós servimos nossos impulsos, nós servimos ainda, como se diz, a nossa materialidade, a animalidade ainda muito latente no nosso dia a dia, os nossos instintos materiais, e quando menos percebemos, eles estão aflorando sem que nós tenhamos controle. É isso que Emmanuel está nos chamando para refletir, para que prestamos bem atenção a quem nós estamos servindo. Seria muito bom se todos servissem ao Cristo, mas nós sabemos que esse tempo ainda vai demorar um pouco. Embora que na contabilidade divina, tempo e espaço não tem muita importância diante da eternidade. Mas, para nós, que estamos terminando um ciclo nessa escola, é muito importante, porque nós temos que já nos preparar para a nossa matrícula no próximo ano letivo. E aonde será? Em que escola será? Né? Para isso, nós temos que preencher alguns requisitos que o Evangelho há muitos anos já vem nos orientando, vem nos norteando para que esses requisitos sejam cumpridos. Porque Jesus, ele não quer nenhum dos seus irmãos menores, que somos nós, né, largados ou legados à própria sorte. Não. Ele quer todos, tal igual aquela galinha choca com seus pintainhos embaixo das asas. Querem todos juntos, felizes. Por isso ele veio. E por isso ele deixou para nós esse grande exemplo, né, de humildade, de utilidade ao próximo, de perdão, para que nós o seguíssemos. É um pouco complicado ainda, em virtude de muita coisa que carregamos do nosso passado. Mas a proposta está aí. A cada dia que passa, novos livros surgem, novas mensagens vêm do além, vêm dos espíritos superiores, a nos conclamar, a vivenciar mais o Evangelho, a Boa Nova de Jesus. Esse era o recado do Comentários da Carta de Paulo da noite de hoje, né, meus irmãos? Que possamos absorver, analisar a quem nós estamos servindo, se nós temos realmente condições de representar enquanto embaixadores de Jesus no planeta, né, junto aos nossos irmãos que sofrem muitas vezes ao nosso lado, por pequenina coisa que muitas vezes está nos sobrando. Que a paz de nosso Senhor Jesus e essas palavras benditas do Emmanuel possam ficar na nossa mente na noite de hoje, no resto da semana, para que possamos então refletir sobre o que nós estamos fazendo nessa nossa, vamos dizer assim, não digo última, mas nessa jornada que está prestes a encerrar a sua primeira etapa, né, e passarmos por uma outra escola ou retornarmos
para uma escola reformada. Um beijo no coração de todos, que a paz de Jesus permaneça com vocês.